O que é que acontece quando se pensa numa refeição inteira em função da sobremesa? Não saia daí, não perca. Joana Barrios, no da Joana, irá revelar quais os segredos para poder comer a sobremesa. Já estamos aqui na presença de Joana Barrios para dar início ao seu programa no 24 Kitchen, o da Joana. É verdade, olá, bem-vindos ao da Joana, eu é que sou a Joana Barrios e não acredito nessa ideia de comer com culpa, nem sem culpa. Comer é comer e acabou. Cozinhar é um superpoder do cotidiano e hoje vamos utilizar esse poder e pô-lo em prática. Eu proponho-me a cozinhar, não é? A fazer disparates, a errar convosco e é tudo isto, não sei. Hoje vamos planear um menu todo à volta de uma sobremesa absolutamente sublime. Temos uma tarte aberta de frutas. Podem instagramar toda esta comida, podem partilhar comigo as vossas opiniões, comentários, tudo aquilo que quiserem e, acima de tudo, pensem no seguinte, isto aqui é o da Joana e no da Joana só há tudo para arriba e não há gatekeeping. Venham. Só para baralhar toda a gente, vamos começar pela sobremesa. A sobremesa de hoje requer uma preparação um bocadinho mais difícil, digo eu. Isto são aspas, não é? Difícil. Não é difícil. Temos apenas de fazer uma massa e essa massa precisa de levedar. Essa massa surge no primeiro confinamento, quando estávamos todos a redescobrir ou descobrir até a massa-mãe, a fermentação natural, todas estas coisas, e eu pensei, vou utilizar um bocadinho disto para fazer uma massa muito boa para uma tarte aberta de frutas. Tinha algumas frutas da época a começar assim, a já não estar maravilhosas para comer à refeição. Portanto, uma tarte aberta de frutas. Vamos deixar as frutas macerar, vamos deixá-las todas aqui com os seus tempos de preparação e vamos comer isto no final. A tarte aberta de frutas é a estrela da nossa refeição de hoje. Portanto, começamos por ela, deixamos a massa levedar, passamos depois à tortilha, vamos ao frango assado, vamos à esmagada da batata doce e finalizamos então a nossa tarte, que vai ao forno num instante e fica... comer e chorar por mais. Então, começamos a fazer aqui a nossa massa. Ingredientes secos, 300 gramas de farinha. Nos frasquinhos já vem tudo medido. Vamos utilizar 2 colheres de sopa de açúcar. Só 2. 1, 2. Podemos adicionar aqui um bocadinho de farinha de amêndoa. Não é essencial, mas a massa fica muito gostosa. Tenho aqui aproximadamente 2 colheres de sopa bem cheias de farinha de amêndoa. Vamos então dissolver o fermento de padeiro fresco na água. E reservam e guardam aquilo que não vão utilizar. A água deve estar morninha. Nunca água fria. Temos aqui então ao centro e massa. Vamos com os nossos dedos envolver. Massa é uma coisa extraordinária para fazer com crianças. Filhos, a mãe vai fazer massa, querem vir? Yeah, massa! Fica tudo sujo, mas é incrível. Vamos então aqui adicionar o ovo inteiro. Massa é tipo assim a plasticina da cozinha, não é? Como não adorar. Agora vamos juntar a manteiga. Temperatura ambiente. Eu vou tirar assim uma mãozinha. Vou trabalhar aqui nas minhas mãos. Temos então a nossa massa praticamente pronta. Vejam-na que linda, maravilhosa. Vai descansar cerca de 1 hora e meia. As minhas massas descansam sempre muito mais do que eu. São massas que não precisam de um corretor de olheiras, por exemplo, porque de facto têm o descanso que merecem. Por isso, peguem na vossa massa e deixem-na repousar antes de a trabalharem pelo menos 1 hora. Quem
terá vindo primeiro o ovo ou a galinha? Por isso, sem mais demoras, vamos começar aqui com a nossa primeira receita, uma tortilha de batatas elevada assim ao nível seguinte. Começamos então por cortar umas rodelinhas de chouriço. Vamos pô-los aqui na nossa frigideira que já está quentinha. Como podem ouvir, já começa a crepitar. Um dentinho de alho. Estamos aqui a aproveitar a gordura deste chouriço maravilhoso. Uma cebola que vamos picar. Quando adicionarem a cebola, adicionem também um generosíssimo fio de azeite. A minha avó Maria Joana, que fazia isto, muitas vezes chamava-lhe pastelão de ovo em vez de tortilha. Ora, e o que é que nós vamos fazer com esta salsa? Vamos pegar nela e pô-la aqui, onde iremos bater então os nossos ovos. Olha, estes talinhos estão aqui a dar-me pena, coitados. Ahá! Adoro este instrumento. Vamos agora então aos ovos. 1, 2, 3, 6. Misturam bem. Uma tortilha não é uma coisa difícil de fazer, não senhora? Requer alguma dedicação, alguma perícia. A única parte assim difícil de dar uma certa palpitação, uma ansiedade no coração é realmente o momento em que se vira a tortilha. Mas cá estaremos para vos acompanhar durante todo esse processo. Vamos começar então. Às batatas vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um pano e vou enxugar aqui. Ok? Simples. E vou distribuindo pela frigideira. Eu nunca questionei que teríamos de secar a batata num pano antes de pôr na frigideira. Quer dizer, eu via a minha avó fazer, ficava incrível, era ótimo. Acham que eu ia dizer alguma coisa? Questionar a autoridade de Maria Joana? Nem pensar. A batata enxuga-se num pano. Pois então a batata enxuga-se num pano. Claro. E agora? Era mais ou menos esta a lógica. A batata enxuga-se num pano. A batata enxuga-se num pano. Eu a fazer uma tortilha e ela assim a assistir. Não enxugaste as batatas. Eu sim, vó. Pronto. Lá eu. Não tenho que... Tens de fazer tudo de novo, filha. Isso assim não vai ficar bem. E eu fazia. O que é que ainda nos falta? Introduzir aqui 2 colheres de sopa de natas, frescas, de preferência. 1, 2. Vamos então introduzir aqui os ovos para a nossa tortilha. Agora esperam que a frigideira, os ovos e a tortilha façam o que têm a fazer. Vocês não fazem rigorosamente nada. Tortilha Dreams. E tumba. Quando a nossa tortilha começa a ficar assim linda aqui nos cantinhos, nós temos de voltar. Vamos lá começar. Passamos o prato para este lado e uma coisa extraordinária. Põe aqui uma espátula ou uma escumadeira e passam-na assim, ok? E agora colocam o prato na vossa mão com um pano, porque vai estar quente, não é? E fantástico. Vamos só levar a nossa tortilha a corar. Vou já desligar o meu lume e em 2 segundinhos e meio picar aqui um pouquinho de salsa fresca. Vou apanhar o meu prato, girá-lo e 1, 2 e receber aqui a minha gloriosa tortilha. Agora sim,
esmatificar esta pele para ela ficar linda para o close-up final. Linda sem make-up, linda em casa, linda no prato, linda no 24 Kitchen. Vou então utilizar a salsa que acabei de picar. Finalmente. Ha! Vamos lá então ver. Minha avó ficaria bem orgulhosa. Minha mãe não ficaria orgulhosa. Olá, então, vamos agora passar ao prato principal. Hoje, um frango assado no forno. Quem diz que não um frango assado no forno? Ninguém. Lá está. Para quem come carne, o frango assado no forno é, assim, um staple básico, não é? Porque, ainda por cima, o frango é tão rico, não é? Agrada a gregos e troianos. O frango tanto pode agradar às pessoas que gostam de peito como às pessoas que gostam de perna. Estão a perceber isto? É fantástico. O frango é uma espécie de carne universal. Até podemos utilizar e pegar no exemplo daquele meme das pizzas, não é? Das pessoas que gostam de pizza com ananás e as pessoas que não gostam de pizza com ananás. O mundo divide-se entre estes dois tipos de pessoas e podemos fazer isto com um frango. O mundo divide-se entre as pessoas que gostam de coxa de frango e as pessoas que gostam de peito de frango. Por exemplo, eu proponho este meme novo. Quem me está a ver, por favor, vão já para a internet, façam este meme e taguem-me, que é para eu depois poder usar. Se calhar eu vou já ter o meme feito. Não sabemos. Bom, seja como for, um frango assado no forno com uma marinada bastante simples de fazer, que podem deixar de um dia para o outro e reutilizar ao longo de vários dias em muitas outras mini-refeições e um acompanhamento maravilhoso. Uma batata doce assada no forno que depois transformaremos em esmagada. Deixem espaço para a sobremesa. Começamos pela batata doce que, tendo esta dimensão, precisa de um carinho extra para poder ir então ao forno. Vamos começar por cortá-la ao meio. Parecem assim tipo esculturas, sim, Praia da Rocha. Pomos então aqui as batatas, uma espécie de Tetris da batata doce. E vamos só esmagar aqui uns alhos. Deixamos a casca. Que rústicos. Lindos. Maravilhosos. Um fiozinho de azeite e umas pedras de sal. Esta batata já vai assim bem temperada. Quando tivermos de a esmagar para servir, ficará ótima. Pegam nela e forno. O forno está pré-aquecido a 180 graus e vamos deixar as batatas lá dentro por cerca de 40 a 45 minutos. E agora, enquanto as batatas já estão no forno, vamos tratar do frango. Devem deixar o frango marinado o maior tempo possível antes de o cozinharem. Isto porquê? Porque a tal ideia da carne tendencialmente mais seca, difícil de ficar suculenta, de absorver os sabores, etc., vai toda por água abaixo se trabalharem uma marinada que fica de um dia para o outro. Assim, o frango tem mais tempo, a carne tem mais tempo para ir absorvendo esses sabores e no resultado final do vosso cozinhado isto vai fazer mesmo muita diferença. Temos aqui alhos. Chegando assim a este ponto, já estamos contentes com o nosso alho. Pegamos numa laranja, aqui a temos. Vamos espremer a laranja aqui para esta taça. Sumo de um limão. E enquanto estão a espremer, se houver caroços, eles também vão passar para a vossa mão. Vamos incluir aqui um pouquinho de azeite. Não é preciso incluírem muito. E vamos pôr sal.
noz moscada, assim com a ajuda de um pincel. Podem trabalhar aqui um bocadinho a envolvência dos ingredientes. Puxá-lo para mais pertinho de nós e a manteiga vai entrar em 2 momentos. Aqui vamos só esfregar um pouquinho o nosso frango. Vamos por aqui uns pinguinhos com a ajuda da vossa mão, mas são mesmo só uns pinguinhos de vinagre. Assim uma espécie de loção aqui para o nosso frango e vamos então regá-lo com esta marinada. Para além de regarem com a marinada, mais um pouquinho de azeite, mais um pouquinho de sal e uns raminhos de alecrim que eu adoro. Não me atrevo, no entanto, a deixar ir este frango passear ao forno sem o salpicar também com um bocadinho de vinho branco. Portanto, vou fazê-lo da seguinte forma. Pouquinho. E finalmente, tudo a postos para a grande entrada no forno. Vou pousar aqui o meu frango e escolher muito rapidamente um menu fantástico aqui com vapor para conseguirmos então ter o frango super tostadinho, suculento, maravilhoso, tal como nós queremos. Depósito de água cheio e agora é só esperar. Entretanto, uma pessoa também lava aqui uma loucinha, não é? Porque também não se suja grande coisa. Ora, o nosso frango esteve aproximadamente 35 minutos no forno e está tal como nós queríamos. Tem a pele muito crocante e tostada por fora e por dentro aparenta estar bastante suculento. Vamos ver? Começamos o empratamento pela nossa batata doce, maravilhosa, gloriosa, linda, que esmagaremos aqui com a ajuda de um garfo. Uau, ótima! E passamos então à parte em que lhe aplicamos uma perna de frango, aqui assim, e agora molho. E para terminar aqui um pouquinho de alecrim, só para encher o olho. Também tem, pois. Eu aqui tenho o restinho de um frango assado que fiz já esta semana, que comemos com uma esmagada de batata doce, pois. Hoje vou transformar em restos 2.0. O que são restos 2.0? Eu explico. Então, o meu marido dizia à sua mãe, quando era criança, que restos não são uma alimentação saudável. Pronto, não deito nada fora, não é? Na minha cozinha é muito raro eu deitar comida fora. E pronto, também é raro dizer que não, isto é o resto do não sei... Porque quando eu dizia que isto era o resto de não sei quê, ficava logo assim um ambiente esquisito no ar. Portanto, eu fui arranjando nomes, não é? E o nome que eu mais gosto é este da atualização do software, não é? Que é os restos 2.0, restos 3.0 e às vezes até consigo um resto 4.0. Em bons meses é possível fazer uma sopa que dura um mês inteiro. Pois é. Venha aprender como. Isto aqui é o da Joana. Ora, temos aqui o meu frango e vamos começar por fazer o seguinte. Atenção que este frango não é um frango de há não sei quantos dias. Eu estava ali a produzir um pouquinho de ficção. Ora, aqui está o molho. E nós vamos acrescentar-lhe uma colher de mostarda e vamos acrescentar-lhe aqui mel. Isto aqui vai ser o molho da tosta. Eu vou envolver assim. Vamos então cortar uma fatia de pão.
E não vou dizer que tem de ser pão alentejano, porque também não quero causar animosidades assim no primeiro dia. A chapa deve estar quentinha. O pão ficou lindíssimo. A fatia de pão está linda. O nosso molho já está pronto. Vou deixar aqui a Torre Eiffel. E vamos passar então aqui ao empratamento, este momento solene. Começamos por barrar a fatia de pão com um pouco de manteiga. Introduzimos agora um pouco de rúcula. Qualquer coisa que esteja a falhar, rúcula. O meu marido fica... Pá, era mesmo isto. Ora, temos aqui peitinho de frango. Pomos então aqui uns tomatinhos cherry, só para quem quer. E agora, para terminar, abrilhantamos aqui com o molho de mostarda e mel. Sempre generosos no molho, porque não há coisa pior do que não sermos generosos no molho. E isto fica ainda com um ar mais sofisticado quando lascamos assim umas coisinhas de parmigiano. E esperem, só por causa deste lado, que me parecia aqui muito despido, um bocadinho de pimenta preta. E aqui temos uns restos 2.0. Vamos então regressar à tarte, é o regresso à tarte. Eu já tinha começado aqui a descaroçar. Isto agora é tudo muito simples. Vamos cortar as frutas grosseiramente. Queremos sentir as texturas, queremos que as frutas assem no forno. Temos aqui maçã, pêssego e pera. Vamos deixar aqui a macerar com um pouquinho de vinagre de cidra. Vamos adicionar açúcar mascavado, só um bocadinho de açúcar, mesmo pouco. Esteve uma miúda aqui a poupar-se para a sobremesa. Bom, tem de investir, não é? Um pouquinho de canela. Agora juntamos uns morangos, cortados apenas assim. E o último morango a rir é o que ri melhor. Juntamos agora frutas vermelhas e reservamos algumas, para deixar assim um bocadinho mais à vista em cima da nossa tarte aberta de frutas. E enquanto umas maceram, outras esticam, por isso vamos deixar esta taça com frutas a macerar aqui deste lado e vamos esticar a massa. Agora é aquele momento extraordinário, tipo Presidente de Câmara fazer assim e revela-se uma placa. Vejam só, revelada a massa. Vou ver a sua consistência, está fantástica. Enfarinhar uma superfície e massa. Fácil. Assim e assim. E depois dividem, não é? Pronto. Assim. E eu não quero a massa muito fina, por isso, tendo a massa já com a espessura certa, neste caso cerca de meio centímetro, trazem a vossa forma. Devem ter a forma já untada com papel vegetal e untada novamente. Transferem a massa para a vossa forma. Uma aba desta grossura corrige-se muito rapidamente assim. Vamos pondo assim as frutas, da tal forma não programática, não linear. Sejam generosos assim na forma como distribuem aqui as frutas. Tudo lindo. Guardem esta calda que podem reduzir a posteriori para guarnecer a vossa tarte no momento de servir. E as tais frutas que reservamos para ficarem aqui mais à tona, mais bonitas no centro. 2 nozezinhas de manteiga antes de fechar. Nozezinhas, não é preciso ser muita. 1, 2. E agora fecham da seguinte forma. Fantástica, perfeita, absolutamente maravilhosa, com um ar bem goloso, prontíssima para ir para o forno a 180 graus durante cerca de 30 a 35 minutos. O forno pré-aquecido.
uma coisa extraordinária. Eu agora ponho aqui as mãos, mas não me queime, porque eu já tirei a tarte do forno há bastante tempo. Aqui no da Joana é sempre tudo em segurança. A saber, vamos tirar o aro desta forma de aro amovível e, como podem ver, já arrefeceu um bocadinho, o suficiente para vos poder mostrar. Já está maravilhosa. Eu, entretanto, acabei por reduzir o resto da calda que ficou do macerar das frutas. Tenho aqui um bocadinho de creme fraiche e, sem mais demoras, vamos lá cortar uma fatia. Caramba, passámos o episódio todo aqui a guardar-nos para a sobremesa. De que lado? Sempre difícil esta escolha. Bom, vamos já aqui. Esta sobremesa é extraordinária. Agora, para tornar tudo assim um pouquinho mais interessante, vou aplicar aqui um bocadinho de creme fraiche. Eu adoro creme fraiche. E a tal calda. Esta fatia é naturalmente minha, com a vossa licença. Quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. Ha! O descanso da Joana. Bom, posto isto, espero que tenham gostado desta companhia que vos fiz. Espero que experimentem aqui os meus cozinhados. Bem-vindos ao da Joana. O da Joana continua. E pronto, esta tarde está aqui a arrefecer ainda mais. O creme fraiche está... Opa! Eu gosto muito dos meus cozinhados, mas eu também sou um bocadinho suspeita, né? Fico à espera que repliquem em casa para saber se, efetivamente, vocês também gostam dos meus cozinhados. E podem escrever-me, podem mencionar-me, podem utilizar o hashtag Linda em Casa, hashtag Linda no 24 Kitchen. Até ao próximo da Joana, aqui no 24 Kitchen. Não parem já. Façam isto em casa. Por acaso, olha, não é o lugar para lavar a roupa suja, mas está aqui dentro a minha malinha.